Olá, e aí? Que tal a gente falar um pouquinho sobre herança, né? Então, herança é essa capacidade, né, que você tem de poder criar uma classe a partir de uma outra que já existe, né? Essa classe, né, ela tem os atributos e métodos da classe original, né? Então, assim, mas você não vai pegar o código da classe original, copiar e depois você vai na classe nova, né, que você criou, para colar esses atributos e métodos, né? Ela consegue adquirir, né, esses métodos a partir da herança, né, através da herança. Mas aí o que acontece? Esses métodos, né, herdados, eles nem sempre são adequados à classe recém-criada, né, essa classe nova. Então você pode, né, fazer alterações, né, a classe filha pode fazer alterações no método que ela recebeu como herança. E ela também pode criar seus próprios atributos e métodos. Então, além dela ter atributos e métodos específicos dela, ela herda todos os outros métodos e atributos da classe original, que é a classe mãe. Então, assim, a vantagem é que você centraliza a maior parte da informação na classe original, que é a classe mãe. Então, isso você reduz o tempo de você ficar digitando código, né? E diminui a quantidade de código que você vai digitar, né? Então, há esse reaproveitamento de código e menos tempo programando, né? Então, você pode criar uma nova classe, né, uma classe filha, programando apenas o que ela tem de específico. Isso facilita bastante, né, a manutenção. Em caso de modificação, né, automaticamente a classe filha, né, também vai ser modificada. Então, aí esse autoacoplamento, né, é assim, porque a classe ela depende muito da outra, né, a classe filha depende muito da classe mãe para funcionar, né? Então, assim, a classe mãe, quando ela muda, ela acaba obrigando a classe filha também a fazer essa mudança. Aqui a gente pode ver que eu criei, por exemplo, uma classe mãe chamada Produtos de Higiene Pessoal, né? Essa classe mãe, quais são os atributos, né, dessa classe mãe? O ideal seria que todos os atributos da classe mãe fosse algo assim comum a todas as classes, possíveis classes filhas, né? Então, o que tem em comum em produto de higiene pessoal, né? A gente pode começar, por exemplo, olhando essas classes filhas, né? Tem a classe shampoo, e imaginando quais atributos poderia ter numa classe shampoo. Então, aqui o público é como se fosse assim, o shampoo ele é para, né, um shampoo para criança ou um shampoo para adulto. Tipo de cabelo, né, um cabelo seco ou oleoso. Também o produto, um shampoo ele tem marca, né, e esse atributo também peso, né. O shampoo ele tem esses atributos. Isso tudo na minha visão, né. Cada um que vai criar a sua classe, né, vai abstrair da sua maneira. O condicionador eu vejo que não tem diferença com o shampoo, né? Então ele também pode ser para criança, tem um tipo de cabelo, tem marca e peso. Já a classe filha creme dental, ela também pode ser um creme dental para criança, né? E pode ser para adulto, então ela também tem público. Mas ela tem sabor. Assim como tem marca e o peso. O sabor seria específico da classe creme dental. Temos também a classe filha sabonete. Nesse caso, o sabonete é de bebê, né? Mas poderia ser um sabonete para adulto, independente do público. O sabonete tem esses outros atributos. Fragrância, tipo de pele, marca, peso. Então, assim,
olhando, né, essas classes filhas com esses atributos, a gente consegue visualizar quais são os atributos em comum. E é exatamente isso que deve ficar, no caso da herança, exclusivamente na classe mãe. Então a gente tira todos os atributos, né, incomuns das classes filhas, e ela fica praticamente limpa, apenas com os seus atributos específicos, né? O atributo específico de shampoo seria o tipo de cabelo, né? O atributo específico de condicionador também. O atributo específico de creme dental ficou o sabor, e fragrância de pele, o sabonete, fragrância e tipo de pele, né? Ficaram 2 atributos específicos de sabonete. Aí o que acontece? A gente vê que tanto o condicionador quanto o shampoo, eles também têm algo em comum. Tem um atributo em comum que é tipo de cabelo. Mas se eu pegar esse atributo e colocar também em produtos de higiene pessoal, né, quando você pegar a classe filha creme dental, né, você vai dizer que ela tem público, marca, peso e qual tipo de cabelo, né? Então não vai fazer sentido o tipo de cabelo para o creme dental. Então não dá para colocar o tipo de cabelo, né, como em comum com os outros produtos de higiene pessoal. Então vamos ver como que a gente pode, né, resolver esse problema, para não ficar repetindo esse código aí, desse atributo. Aqui nessa tela a gente tem a hierarquia, né, de herança. Então, vocês podem ver aqui embaixo como que eu resolvi o problema do atributo tipos de cabelo. Eu criei uma classe nova chamada produtos para cabelo, né? E já pedi, né, já criei ela pensando, né, nela dar os atributos de classe produto de higiene pessoal. Bom, mas vamos focar na classe produtos para cabelo. Essa classe, então, ela vai ficar com o atributo tipo de cabelo e shampoo e condicionador, né, vão herdar esse atributo da classe produtos para cabelo. Então, assim, explicitamente, né, a classe filha, ela vai herdar, né, um atributo da classe mãe. Nesse caso, a classe mãe seria produtos para cabelo. Então, explicitamente, você coloca na declaração shampoo, extends, produto para cabelo. Então, ele pode ter uma classe mãe direta, né? Mas só uma classe mãe, porque o Java só suporta herança única. Então, explicitamente, é quando a gente coloca que o shampoo extends produto para cabelo. Então, significa que ele herda tipo de cabelo diretamente da classe mãe produtos para cabelo. É claro que indiretamente e implicitamente ele recebe os atributos público, marca e peso da classe mãe produto de higiene pessoal. Mas classe direta, a classe filha só pode ter uma mãe, né? Então, classe direta apenas uma, que é extends produto para cabelo. Quem é classe direta, né, de quem que o creme dental herda os atributos diretos? Da classe mãe, produto de higiene pessoal. Sabonete, classe filha, sabonete. Então, seria assim, sabonete, extend, produto de higiene pessoal. Creme dental, extend, produto de higiene pessoal. E vocês podem ver que a classe produtos de higiene pessoal, ela não extende nenhuma outra classe. Então, não tem nada explícito aqui. Mas, implicitamente, ela herda os métodos da classe Object. A classe Object, ela é a superclasse, né, ou classe mãe, de todas as outras classes. Então, mesmo que não tenha extends, né, qualquer classe herda de Object. No caso, higiene pessoal, estende a classe objeto, né? E aí, assim, essa hierarquia a gente acompanha com essa setinha, né? Sempre a classe filha, né,
olha para cima, aponta para cima para a classe mãe, direta dela, né? A classe shampoo, ela aponta para a sua classe mãe, né, diretamente, que é produtos para cabelo. A classe produtos para cabelo aponta para cima, né, que é para a classe mãe, produto de higiene pessoal. Então o shampoo não aponta para produto de higiene pessoal porque não é de forma direta. Então, olhando essa hierarquia, né, o que a gente pode perceber? Né, que quanto mais alto, né, tiver o nível mais alto dessa hierarquia, as classes, ela costuma ter características mais comuns, né? E à medida que você vai indo para os níveis inferiores, essas subclasses, elas são mais específicas, né? Então, as classes filhas são mais específicas, né? E as classes mães, elas já são mais, né, característica de comum, né, genérica, generalizada. Vocês podem perceber então que para você poder chamar e dar os atributos, você necessariamente deve colocar a palavra-chave extends. Essa relação, né, que eu falei da classe filha apontando para a classe mãe, eu posso dizer que shampoo é um produto para cabelo. E eu posso dizer também que shampoo é um produto de higiene pessoal. Porque essa relação de herança é uma relação de E1, né? Mas o oposto não acontece. No caso, um produto de higiene pessoal não é um shampoo, né? Mas o contrário, sim. Um shampoo é um produto de higiene pessoal. Eu poderia acrescentar uma classe gel, né? Que ele seria um produto para cabelo também e poderia ser também um produto de higiene pessoal. Agora, um produto para cabelo pode ser um gel, pode ser um shampoo, pode ser um condicionador. Estou frisando para ver se consegue ver a diferença, né, dessa, né, de E1 só de baixo para cima. Então, como eu falei, as classes filhas, elas herdam, né, os métodos e atributos da classe mãe, né, através da herança. E também elas herdam os modificadores de acesso. Então, se a classe mãe tem um atributo do tipo public, né, então esses atributos também se tornam públicos na classes filhas. No caso do atributo público, qualquer classe tem acesso a esse atributo. Também tem o modificador protect. Nesse caso, a classe filha herda também, né, esse modificador de acesso e os atributos da classe filha também serão protect. A diferença do protected é que, assim, quem tem acesso aos atributos, né, aí são todas as classes que estão num pacote, no mesmo pacote. Mas o que é o ideal? No caso dos atributos, né, você usar o modificador private, né, exatamente para proteger, né, de possíveis erros. No caso, né, se for um atributo que é acessível a várias classes, né, se esse atributo, né, se for atribuir um valor para ele, pode ser um atributo inválido, porque vai setar diretamente o atributo. Mas se por um acaso a classe ou o atributo for privado, só vai conseguir ter acesso a esse atributo através de um método público. Então, nesse método público, por exemplo, um set, né, um set atributo, quem for atribuir um valor vai ter que passar pelo corpo desse método set, né, e ali você pode impedir que seja atribuído um valor inválido à variável. Então, né, recomenda-se isso.
atributos privados e métodos públicos para acessar esses atributos. Muito bem, nem todos os métodos, né, herdados, eles se adequam à classe filha, né? Ela herda, mas às vezes ela precisa fazer algumas modificações, né? E isso é permitido. Então, a classe filha, ela pode reescrever o método que ela herdou da classe mãe. Aqui está um exemplo da classe toString, né? Quando ela reescreve esse método, se ela quiser chamar o método daí da classe mãe, né, ela vai ter que usar a palavra super para poder acessar o método original, né, herdado da classe mãe. Porque senão só vai ficar, né, no caso do sabonete, o toString vai ficar fragrância e tipo de pele. Mas no caso, os outros atributos que são peso, marca e público, né, esses aí só serão acessados, né, na reescrita de método se você colocar super ponto, né, nesse caso o método que vai ser chamado da classe mãe vai ser toString, e mais os atributos normais, né, da classe filha. Vocês podem ver que em cima, né, tem uma anotação que é override. Não é obrigatório, né, colocar essa assinatura, né, mas ela é útil no caso de você estar sobrescrevendo o método da classe mãe, né? Quando você coloca override, você é obrigado a reescrever esse método. E se você escreve, no caso aqui de baixo tem um exemplo, que o string está em vermelho. Se você, né, faz essa anotação override e muda, por exemplo, de string para double, né, public double to string, o override ele vai olhar lá na classe mãe e vai dizer, ó, esse método toString não tem nenhum que retorne double, né? Então você consegue, né, fazer essa alteração, né? Ele, em tempo de compilação, você consegue, né, consertar esse erro que você poderia ter cometido, né? Porque senão você estaria criando um outro método. Mas como você colocou essa anotação override, ela vai obrigar você a escrever do jeitinho que está na classe mãe. E aí o que acontece? Os métodos são herdados, os modificadores de acesso também, mas os construtores, eles não são herdados, né? Então assim, para a classe filha, né, ter um construtor, né, chamar os atributos, né, do construtor da classe mãe, ela também precisa chamar explicitamente esse construtor, né? Como que ela chama explicitamente esse construtor? Também com a palavrinha super, né? Então, essa palavra-chave super, ela é bastante frequente toda vez que você precisa acessar algo da classe mãe que você, né, está modificando. Nesse caso, a classe filha tem os seus atributos e fez um construtor com esses atributos e quer acrescentar os atributos da classe mãe. Então, coloca super, diferente do método, né? Os métodos você põe super, ponto, o nome do método, aqui no caso é super.toString, poderia ser qualquer outro método. E aqui é só super, abre parênteses, fecha parênteses, os atributos da classe mãe. Né? Quando não está explícito, né, o Java ele implicitamente também ele já chama o construtor padrão. Mas a gente vai ver que às vezes não dá certo e a gente vai entender porque é na prática, né, com o código que a gente vai fazer. Então vamos lá, bora pro código. Muito bem, então temos aqui um projeto, né, criado com o nome Herança, Aula, Saúde, e a gente pode criar um pacote para ele.
com o nome de saúde. Aqui, a primeira classe, para fazer um pouco de sentido, né, nessa saúde, eu vou nomeá-la como profissional de saúde. Qual é a ideia aqui, né? A gente criou uma classe mãe chamada profissional de saúde. E aqui a gente vai colocar, né, os atributos e métodos que pode ser comum em vários profissionais de saúde. Então, né, o que eu pensei, não fazer muita coisa, né? Não fazer muito código, mas para a gente poder testar mais. Então, eu escolhi os atributos nome, né, para o profissional de saúde, procedimento, que eles fazem procedimento. Eu acredito que essas coisas sejam comuns a um profissional de saúde. E esses procedimentos têm um valor, né? Então, o atributo valor do procedimento. E como foi dito, né, na parte teórica, os atributos, o ideal seria que eles fossem privados, né? Então temos atributos que, ao meu ver, são comuns. Como ela está na hierarquia, né, no nível mais alto, a tendência é ela ter características assim, né, mais comuns, generalizadas. Aqui vamos fazer um vértice desses atributos que já são públicos mesmo. Então, com esses atributos públicos, a gente vai conseguir acessar todos, com esses métodos públicos, a gente consegue acessar todos os atributos privados. Bom, agora a gente vai criar uma classe, né, para herdar os atributos e métodos dessa classe profissional de saúde. Que poderia ser um profissional da saúde? Um médico é um profissional da saúde. Então, criamos a classe médico. Então, como a gente disse, uma classe filha, ela herda, né? Ela pode nascer vazia, mas ela não vai estar vazia, porque ela vai herdar tudo da classe mãe. A gente vai fazer uma classe para testar isso, para testar essa herança. Então, agora vamos instanciar a classe médico, né? Muito bem. Vamos ver se médico vai herdar todos os métodos
da classe mãe todos os atributos, né? Se a gente vai conseguir acessar esses atributos através do método set, que é público, por exemplo, né? Set, qual era um atributo de profissional de saúde? Nome. Então, vou fazer um set nome aqui. E, ó, ele não tá aceitando, mas vamos insistir aqui e vamos dar o nome desse doutor aí de Dr. André. A classe filha não deveria acessar, né, os métodos para poder, né, dar valor aos atributos? Sim, só que precisa ser de forma explícita, né? Então tinha a palavrinha-chave extends, que vai dizer que médico, ele está estendendo a classe mãe profissional de saúde, que é a classe de quem ele vai dar diretamente todos os métodos e atributos. Agora assumiu o erro. E vamos ver se tudo vai funcionar de acordo, né? Muito bem, a gente conseguiu acessar o método privado ou o atributo privado através do método set, né, de profissional de saúde, o atributo nome. Beleza, então, né, o construtor padrão está funcionando, está tudo funcionando. Agora a gente vai fazer os testes com o construtor com parâmetro. Peraí que ele faz sozinho, né? Temos aqui o construtor com parâmetro, e aqui a gente vê que tem todos os atributos da classe mãe profissional de saúde. Bom, aqui na classe médico, a gente não colocou nenhum atributo ainda, então vamos, né, colocar atributos que são específicos para né, o profissional de saúde médico, né, específico para médico. O que o médico tem? Ele tem o CRM, especialidade. Muito bem. Vamos fazer agora get set desses atributos. E bora pro construtor com parâmetro.
colocar, bater tudo aqui com o parâmetro. Esse dá pra fazer assim, porque é pouquinho, né? Pois muito bem. Agora a classe mãe tem o construtor com parâmetro e a classe filha também tem o seu construtor, ou tem não, o seu construtor com parâmetro. É verdade. O problema aqui é que depois que a gente constrói o construtor com parâmetro, né, o Java não encontra mais o construtor padrão nas classes, né? Então você tem que forçar a barra, né, para construir, né, agora explicitamente o construtor padrão. Construindo a classe mãe. Constrói na classe filha também. Agora parou de dar erro porque quando ele foi procurar na classe médico, ele viu que tinha construtor padrão e na classe mãe também, né? Na classe profissional de saúde. Então vamos setar um atributo, porque esse atributo nome, ele é um atributo herdado, né, do profissional de saúde. Agora a gente vai setar um atributo específico de médico, né? De médico seria CRM. As coisas estão meio lentas por aqui, né? Mas vai funcionar. Salvar. E vamos fazer criar uma outra classe médico para a gente setar através do construtor e distanciar através do construtor. O que aconteceu aqui? A gente não criou um construtor com parâmetros na classe mãe e na classe filha? Então por que só aparecem aqui os atributos da classe filha? Por causa de uma palavrinha-chave que está faltando aqui no construtor da classe médico, né? Então lembra que eu falei, né, que você precisaria chamar o construtor da classe mãe
E qual a palavrinha que se usa, né? É a palavrinha super. Então você pega todos os atributos da classe mãe aqui. Então você tem os atributos, né, da classe mãe, classe profissional saúde, que é a classe mãe, e classe filha, que é a classe médico. Agora vamos ver se a gente consegue, né? Agora a gente conseguiu ver, ó. Tem agora, tá certinho o padrão, o construtor com parâmetro, né? Ele mostra todos os atributos, tanto da classe mãe quanto da classe filha. E assim a gente consegue atribuir valor, né? Esse médico aqui é o Ronaldo. A única coisa que ele fez foi consultar. Para consultar ele cobrou 185. CRM 222. Qual a especialidade dele? Ele é cardiologista. Muito bem. Tudo está lindo e maravilhoso aqui agora. Só vamos, né, tirar a prova dos 9 agora. Vamos fazer o get aqui. Get nome. E vamos pegar também, né, que esse aqui é o da classe mãe, e vamos pegar um atributo da classe filha, o get CRM. E aí a gente vai ver se funcionou o nosso construtor com parâmetro. Muito bem. Então, como eu só pedi para printar o nome e o CRM, ele disse que o nome do médico é Ronaldo e o CRM dele é 2222. Ficou feio, mas pode melhorar. Fica mais bonitinho. Muito bem. Então, com a palavrinha super, a gente conseguiu, né, resolver o problema, porque antes só estava conseguindo colocar no parâmetro o específico de médico, né, que no caso seria o CRM e especialidade. E depois que a gente colocou a palavrinha super chamando o construtor da classe mãe, a gente conseguiu, né, acessar os outros atributos também da classe mãe. Agora, né, já falamos do construtor padrão, agora a gente já pode expandir um pouquinho e criar mais uma classe, né, que seja filha também de profissional da saúde. Então, outro exemplo de profissional da saúde poderia ser um enfermeiro, né?
um enfermeiro, né? Se eu não colocar o extend, ele não vai conseguir setar nada, não vai dar nada, né? Então vamos colocar a palavra extend e ele estende a classe mãe profissional de saúde. Então o que a gente vê? Se tivesse uma classe, uma outra classe, enfermagem, por exemplo, não, né? Que, sei lá, enfermeira herdasse de alguma outra classe, eu não conseguiria colocar um outro extends, né? Porque a classe filha pode herdar, né, de forma explícita, né, diretamente apenas de uma classe mãe. Nesse caso, a profissional de saúde. Então, como temos construtores, né, o padrão e está funcionando, né, que a gente colocou na nossa classe mãe, o construtor padrão, e como não colocamos construtor nenhum na classe enfermeiro, tranquilamente, né, o Java vai entender que exista um construtor padrão implicitamente na classe enfermeiro. Então vamos dizer que esse enfermeiro, ele se chama, uma enfermeira, vai, chega de macho, vai se chamar Kátia. Aqui eu não precisei criar o... Eu não precisei criar o construtor padrão no enfermeiro, né? Porque implicitamente já tem aqui. Se eu colocasse um construtor com parâmetro, aí eu teria que também criar um construtor padrão aqui. Então, se o médico tem CRM, o enfermeiro ele tem o CORE. Vou criar aqui esses servers. Muito bem. Chega agora de get. Vamos começar a testar agora o método toString. Então vamos dar aqui mesmo eu não tendo colocado o método toString, nem na classe enfermeiro e nem na classe mãe profissional de saúde, não me dá erro, né? Não apresenta erro eu chamar o toString. Mas como ele está herdando diretamente daí da classe Object, porque ela é a classe mãe de todos, né? O que ela vai printar é apenas o endereço, né, de memória do objeto. Então, como que a gente faz, né? Vamos colocar o método toString na classe mãe, porque a classe filha herda tudo mesmo, né? Todos os métodos, então dá tudo certo. Muito bem.
Ficamos satisfeitos, será, com essa história? Apareceram todos os atributos, né, da classe mãe profissional de saúde. Né, alguns a gente não citou, né, que foi procedimento e foi procedimento. Mas a gente também tinha criado o Corem aqui, né, um atributo específico da classe filha, e ele não apareceu. Vamos citar ele aqui agora, né? Independente de ter citado esse atributo ou não, vamos ver se esse é o problema, né? Só que não. Não adianta. Aí é que vem, né, a história de sobrescrever o método. Esse método herdado, ele se encaixou direitinho na classe enfermeiro? Né? Não. Então, quando acontece isso, é legal a gente sobrescrever o método para acrescentar, no caso, o método Corem. Mas a gente quer só o método, o atributo Corem. A gente quer só ele? Não, a gente quer também os atributos herdados da classe mãe. Então, por isso, né, que a gente faz a reescrita desses métodos, para eles se adequarem à nova classe. Então, vai retornar, além da classe mãe, que eu vou chamar como esse método que eu estou, né, reescrevendo. Com super, toString, e mais, né, o que eu quero acrescentar que é específico dessa classe, que não está sendo contemplado porque não foi reescrito esse método. Aqui você está vendo que ele está dando, né, essa dica, assim, ó, adiciona anotação override. Não é obrigatório, né, funciona de boa, né, tranquilo. Mas é legal, por exemplo, a gente ver que se eu quiser retornar um double aqui, se eu digo que eu estou reescrevendo o método da classe mãe, ele vai lá na classe mãe olhar e falar assim, olha, minha filha, não tem, no toString não retorna double, não, minha filha, melhora isso daí, né? Então, em tempo de compilação, a gente arruma isso daqui. E pronto, tudo funciona direitinho. Tá dizendo agora sim, você reescreveu o método toString certinho. Então, você vai pegar esse método da classe mãe, mais os seus atributos e vamos ao teste final. Vocês me desculpem, mas está bem lento. Agora a gente vê que temos, né, o atributo setado que é da classe mãe, né, que é o nome da enfermeira Kátia, e que o Corem dela, que é o atributo específico dela, é 333. Então aqui eu tentei, né, colocar na prática várias coisas que a gente tinha falado na teoria. Espero ter conseguido, pelo menos a maior parte, né, ter conseguido demonstrar aqui. Se não, me desculpem. E vamos continuar estudando para melhorar, não é verdade? Obrigado pela paciência, gente. Até a próxima.